caros alunos, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa aula de História. Nós vamos dar continuidade às nossas aulas de revisão, visto que vocês já estão próximos das avaliações bimestrais e quanto menos dúvidas vocês tiverem, melhor será o aproveitamento de vocês nas avaliações. Nessas aulas nós vamos utilizar ainda o livro de atividades, então peço que você pegue seu livro e acompanhe as explicações de algumas questões que vão ser parecidas, vamos dizer assim, tem a mesma estrutura das questões que vocês irão observar nas avaliações de vocês, ok? Então, gente, no mais é isso. Peguem aí seu livro, seu caderno, qualquer dúvida podem estarei à disposição para esclarecer e vamos juntos para mais uma aula, agora a nossa revisão da disciplina de História. Olá, gente, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa aula de revisão. Nós vamos dar continuidade à revisão de conteúdos, preparatórios, na verdade, para a nossa avaliação bimestral. Nós estamos aí há poucos dias da nossa avaliação e vamos agora na prática, vamos utilizar ao longo dessa aula de hoje o nosso livro de atividades, para resolver algumas questões que serão parecidas, vamos dizer assim. Terão a mesma estrutura, algumas questões que nós vamos resolver aqui hoje, terão a mesma estrutura das questões que estarão na avaliação de vocês. Nós vimos lá na aula passada alguns conceitos teóricos que podem ajudar vocês na questão da resolução das questões discursivas, das questões dissertativas. E agora nós vamos ver aqui, com o apoio do nosso livro de atividades, nós vamos ver as questões mais objetivas, Vamos colocar na prática o que vimos ao longo desse bimestre para a resolução das questões objetivas da nossa avaliação e resolução das questões aqui agora do livro de atividades. Se você tiver aí o livro de atividades, você pode pegar para acompanhar e até, vamos dizer, ajudar a auxiliar na compreensão dos conteúdos que nós vimos, ok? Em relação aos livros, à medida que vocês forem fazendo, haverão mais atividades que eu irei passar para vocês aqui. Eu vou marcar uma data para vocês enviarem essas questões que foram feitas do livro didático, as questões que foram feitas no caderno, para que possa ser preenchida as questões envolvendo os critérios avaliativos, ok? Mas isso nós vamos formular mais adiante, certo? Vamos então aqui, pegando no livro de atividades, essa questão. Logo de cara nós temos uma questão que envolve a temática da Era Vargas, Nós vamos observar aqui como que a Era Vargas, nós vamos ver questões relacionadas à Era Vargas, a períodos que marcam a questão do governo de Getúlio Vargas, ok? E que estarão, vamos dizer, na mesma estrutura do que vocês irão ver na avaliação, certo? Aqui, logo de cara, nós temos a primeira questão do livro de atividade de vocês. Se eu não me engano, é a página 5 do livro de atividade de vocês. Mas, caso não encontrem, acompanhem pelo enunciado, ok? Aqui ele vai dizer que a Revolução de 1930 marcou a história republicana brasileira, que passou a ser dividida, então, entre República Velha e República Nova. Ele fala sobre esse episódio, leia e analise as afirmativas abaixo. Ele dá aqui 5 afirmativas para vocês. E depois ele pede que vocês marquem a afirmativa correta. Vamos ver então cada uma dessas afirmativas para poder definir que de fato são ou não são verdadeiras essas questões. Ok? A primeira afirmativa fala o seguinte, que denomina-se Revolução de 1930 o movimento armado que depois o então presidente da República, Washington Luiz Pereira de Souza, pouco antes do término do seu mandato. Vocês devem ter visto que o marco inicial da Revolução de 30 justamente começa com o levante armado envolvido por Getúlio Vargas, que vai acabar tirando do poder o então presidente Washington Luiz. Ele não consegue concluir o seu mandato e tem o seu poder cessado, vamos dizer ali, por esse movimento armado do Getúlio Vargas e de vários aliados deles militares. Okay? Ou seja, essa primeira afirmativa confere, certo? A segunda, Getúlio Vargas não tomou parte desse movimento, assumindo uma postura legalista e democrática, que marcaria sua história política. Como nós chegamos a ver nas aulas que tivemos, Getúlio Vargas, ele raríssimas vezes tinha postura democrática. Ou ele estava envolvido em movimentos militares, ou ele estava envolvido em
questões de manutenção do poder, longe do aspecto democrático, nesse período do Getúlio Vargas, que vai de 1930 a 1945. Né? Ele toma o poder em 1930, ele tenta se perpetuar no poder e dá um alto golpe, que é um golpe rompendo a estrutura democrática que existia em 1937, para dar início ao Estado Novo, né? Ou seja, nenhum desses dois movimentos, ao longo da história dele, perseguições, cerceamento de liberdades de oposição, o Getúlio Vargas não era muito fã de atitudes democráticas, vamos dizer assim, ok? Então essa segunda questão você já pode descartar, beleza? A terceira, o objetivo principal desse movimento era impedir a posse de Júlio Prestes, que já havia derrotado a chapa de Getúlio Vargas e João Pessoa nas eleições presidenciais de março de 1930. Correto. O Júlio Prestes era o candidato das oligarquias do café com leite. Lembram lá do café com leite, política dos governadores, que sempre havia alternância de poder entre São Paulo e Minas Gerais? A Aliança Liberal, que era a chapa representada por Getúlio Vargas e por João Pessoa, que era o governador, então governador da Paraíba, vamos dizer que elas são derrotadas e elas alegam fraude. E por alegar fraude, não reconhecem o resultado e partem para a ação militar, né? Impedindo assim a posse do Júlio Prestes, que foi considerado um candidato que venceu por conta de corrupção, né? Ou seja, a terceira aí também está correta. Os protagonistas desse episódio, a quarta afirmação. Os protagonistas desse episódio esforçaram-se por ampliar o significado da Revolução, investiram na ideia de República Nova como ruptura em relação à República Velha e associando o regime instalado em 1930 à ideia de um Brasil moderno. Correto. Né? Eles estavam vendo que a política oligárquica já estava ficando ultrapassada. A política oligárquica já estava ficando corrupta demais, vamos dizer assim, para que ela se mantivesse e não dava liberdade do Brasil se desenvolver. Getúlio Vargas ele queria que houvesse uma alternância de poder longe do eixo São Paulo-Minas. E aí, por isso, atrelada a questão dos problemas envolvendo a eleição e essa necessidade de mudança de personalidade, de estilo de governo, eclode a Revolução de 1930, que dá início à era do Getúlio Vargas, ok? Aí nós vamos ver então a quinta questão. A quinta questão fala que a Revolução de 1930 marcou a história republicana brasileira ao romper com o controle oligárquico de poder político e inaugurar uma longa fase de governo democrático somente rompida com o golpe de 64. Errado. O Getúlio Vargas mesmo quebra esse período democrático, vamos dizer assim. Ele quebra esse período democrático quando ele dá o golpe do Estado Novo em 1937. Ou seja, entre 1930 e 1964, nós vamos ver alguns assuntos mais adiante no segundo bimestre, nós vamos ver que houve vários momentos de tensão democrática, ou seja, essa questão aí está incorreta. Então nós temos como corretas a primeira afirmativa, a terceira afirmativa e a quarta afirmativa. Se você for marcar aí, a resposta correta, se você fez essa atividade, porque eu tinha solicitado ela para vocês fazerem, a resposta correta é a letra B. Apenas as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras. Tudo bem? Vamos então avançando um pouco mais. Quero mostrar mais uma outra questão aqui para vocês, também relacionada, e agora relacionada mais especificamente com o Estado Novo. Né? O Estado Novo, que seria a fase ditatorial do governo Getúlio Vargas. A quarta questão foi uma questão que caiu no Enem. Né? Na página 6 aí do livro de atividades de vocês, ela fala o seguinte: fugindo à luta de classes, a nossa organização sindical tem sido um instrumento de harmonia e cooperação entre capital e o trabalho. Não se limitou a um sindicalismo puramente operário, que conduziria certamente à luta contra o patrão, como aconteceu com outros povos. Esse daqui era um documento do Ministério do Trabalho da época do Getúlio Vargas, né? Documento oficial na época do Estado Novo, que apresenta uma concepção de organização sindical. E aí ele dá aqui algumas afirmativas para você tentar ver qual seria a correta. Letra A. Elimina os conflitos no ambiente das fábricas. Letra B. Limita os direitos associativos do segmento patronal. Letra C. Orienta a busca do consenso entre trabalhadores e patrões. Letra D. Proíbe o registro de estrangeiros nas entidades profissionais do país. E letra E.
desobriga o Estado quanto aos direitos e deveres da classe trabalhadora. Gente, o Getúlio Vargas, por ele ter instalado o Estado Novo possui muitas características com os estados totalitários que estavam existindo na Europa antes da Segunda Guerra Mundial. E aí nós vamos ter um destaque principal para a Alemanha nazista e a Itália fascista. Né? A Itália fascista vai ser uma das referências para o Getúlio Vargas em questão à organização social, porque a carta, vamos dizer, a questão da consolidação das leis do trabalho, as leis trabalhistas que hoje vigoram no Brasil, elas tiveram bastante influência da legislação trabalhista na época da Itália fascista, porque eles queriam aproximar, vamos dizer assim, as classes trabalhadoras a apoiarem as causas do partido, do governo, no caso do governo fascista. Aqui no Brasil, Getúlio Vargas ele usou da mesma artimanha para manter juntas a ele e, vamos dizer, até leais a ele, os principais sindicatos, as principais classes trabalhadoras. Tanto que ele forneceu toda essa série de benefícios para garantir ainda mais a aprovação dele junto a essas classes. Né? E ele tentava ao máximo fazer com que trabalhadores e patrões vivessem em um consenso, onde todos pudessem sair ganhando. Então, se a gente está falando de consenso nesse caso, aqui seria a letra C a resposta correta. Né? O Estado Novo ele buscava um equilíbrio de entendimento, tanto entre as classes trabalhadoras, os sindicatos, as organizações de trabalho, quanto aos grandes empresários, para que todos saíssem ganhando, vamos dizer assim, ok? E assim, gente, em relação ao Getúlio Vargas, ao Estado Novo, basicamente temos essas duas questões que eu queria chamar a atenção para vocês na estrutura, vamos dizer assim, tudo bem? Em relação ao Estado Novo, em relação ao Getúlio Vargas, certo? Vamos observar aqui, vamos andar só um pouquinho em relação ao outro tema que nós vamos observar, que é a questão da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, que foi um tema importante para, ao longo das aulas que nós tivemos, explicamos os principais fatores, os principais antecedentes, né, que causaram esse conflito, as fases e as consequências que eles vieram gerar tempos depois, ok? Aqui também nós temos uma questão que pode aparecer nas avaliações de vocês, a estrutura da avaliação de vocês, na verdade, que é relacionado a... Aqui nós vamos ter uma questão que pode aparecer a estrutura dela pode aparecer na avaliação de vocês relacionada à Segunda Guerra Mundial, ok? Nós temos aí, analise as proposições que se fazem referência ao período entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial na Europa. E marque verdadeiro, né, V para verdadeira e F para falsa. Aí nós temos aqui as questões e à medida que você for fazendo, você tem a resposta correta, ok? Vamos observando aí então. As condições para o Tratado de Paz que encerrou a Primeira Guerra Mundial obrigou a Alemanha a pagar pesadas indenizações de guerra foi um dos fatores que contribuiu para a ascensão do partido de Adolf Hitler ao poder, ok? Verdadeiro, vamos dizer assim, essa questão ela é verdadeira, porque o Tratado de Versalhes, que foi o tratado que selou o fim da Primeira Guerra Mundial, praticamente culpou a Alemanha e somente a Alemanha pelos prejuízos do conflito. A Alemanha foi obrigada a pagar uma multa extremamente pesada para a economia alemã, né? E além de séries de restrições militares, perda de territórios importantes até, todos esses fatores fizeram com que os alemães viessem a ter ódio do Tratado de Versalhes. E o Hitler aproveita esse sentimento de ódio e revanchismo para propor as suas ideias, né, para falar as ideias e a ideologia do Partido Nazista, que vai de encontro aos anseios da população na época e faz com que o partido ganhe popularidade a ponto de levá-lo à liderança, não só do partido, mas como do país, tempos depois. Ok? Segunda afirmação, com a necessidade de os homens irem para o fronte de guerra,
as mulheres foram convocadas a trabalhar em postos de trabalho normalmente ocupados pelos homens, como, por exemplo, nas indústrias metalúrgicas e de armamentos. Correto, vocês já devem ter visto aí inúmeras imagens, por exemplo, quando os Estados Unidos entrou no confronto, de várias fábricas sendo ocupadas por mulheres, fábricas de munição, fábricas de armamento, fábricas de suprimentos militares, foram ocupadas pelas mulheres. As mulheres tiveram um papel importante nesse processo de recolocação de pessoal na produção industrial, que estava praticamente toda voltada para os esforços de guerra, ok? Essa questão também, essa afirmação também é verdadeira. O período do entre guerras foi marcado por revoltas e greves dos trabalhadores em muitos países europeus, devido às condições de trabalho e à carestia. Em muitos países, este foi um fator que levou governos autoritários e nacionalistas ao poder. Também está correto, né? O período entre guerras nós vamos ter momentos importantes, como por exemplo a crise de 1929. Nós já tivemos aí os países que foram derrotados e muito penalizados pelo conflito, que foi o caso da Alemanha. Somado a isso, a essa penalização, nós vamos ter um momento econômico dramático na história da humanidade, que vai ser a questão da crise de 1929, que vai jogar países ainda mais lá embaixo, vamos dizer assim, né? E esse é o momento ideal para que grupos extremistas, grupos radicais, começassem a divulgar as suas ideias de como eles poderiam salvar os seus países daquele caos econômico e social. Foi o momento ideal para o partido nazista propagar as suas ideias, foi o momento ideal para o partido fascista do Mussolini promover as suas ideias, ok? Foram os momentos de dificuldade que muitas nações viveram, foram os momento ideal para esses partidos começarem a divulgar suas ideias, ver que elas teriam muita aceitação e continuar trabalhando no objetivo de conquistar o poder, coisa que o Mussolini vai conseguir em 1922, se eu não me engano, e o Hitler vai conseguir 11 anos depois, com a chegada dos dois ao poder nos seus países, né? E uma vez no poder, eles conseguiram implementar todas as medidas que eles achavam necessárias, benéficas para a estrutura social que eles tinham ali, ok? A última afirmativa fala que esse período foi marcado pelo surgimento da televisão, meio de comunicação que foi muito utilizado pelos governantes para fazer propaganda de suas políticas sociais durante a Segunda Guerra Mundial. Errado. A televisão ela vai aparecer com mais destaque, vamos dizer assim, lá para a década de 40, década de 50. Nesse período, o que vai ser marcante, o instrumento de comunicação que vai ser marcante, será o rádio. O rádio ele vai ser um meio de comunicação que vai sempre estar atualizando as populações mundo afora do que acontece mundo afora. E na Segunda Guerra Mundial, teve um papel decisivo nos Estados Unidos, na Alemanha, na França, na Inglaterra, até mesmo na União Soviética. O rádio foi decisivo nesse momento, né? Aonde os líderes eles conclamavam as suas populações para resistir, para lutar, para não se render, ou para manter o ritmo de ataque, né? Dependia da liderança, da ocasião, ok? Dito isso, então, como nós temos aqui 4 afirmativas e uma é falsa, nós vamos concluir que a resposta dessa questão é a letra B, né? Nós temos aí a sequência correta, então, V, né? A primeira é V, verdadeira, a segunda é verdadeira, a terceira também é verdadeira e a quarta é falsa, ok? Vamos observar aqui, vamos ver aqui mais uma questão envolvendo a Segunda Guerra Mundial, as fases da Segunda Guerra Mundial, vamos dizer assim, né? As fases da Segunda Guerra Mundial, que é a terceira questão aqui do livro de vocês, ok? Nós vamos ver aí, entre os fatores que desencadearam a Segunda Guerra Mundial, podemos destacar o desejo da consolidação de zonas de influência internacional, bem como a busca por matéria-prima para fomentar a indústria das nações beligerantes. Com base nesses fatores, analise as seguintes proposições. E aí ele vai te dar também 5 afirmativas e vocês vão ver quais seriam as corretas. Vamos observar juntos, ok? Na primeira afirmativa, o leste europeu foi uma zona de influência requerida tanto pela União Soviética quanto pela Alemanha, ao longo da guerra, né? Nós vimos aí que os alemães eles sempre viam a área da União Soviética, a área da Rússia, com bons olhos, né? E os soviéticos eles faziam de tudo para defender aquela região, a terra natal deles, ok? Então, essa daí nós podemos considerar, ok?
A segunda, os Estados Unidos declararam guerra ao Japão, entre outras razões, por acreditarem que esse país estava comprometendo a influência estadunidense sobre o Pacífico. Correto. Os Estados Unidos eles estavam seguindo a mesma cartilha, tanto da Alemanha nazista quanto da Itália fascista, que era o quê? Além da questão de segregação racial, eles estavam fazendo políticas expansionistas. A Alemanha expandindo seus territórios na Europa, enquanto que a Itália expandindo seus territórios também na Europa e na África. E o Japão estava fazendo o mesmo no Pacífico. Só que os Estados Unidos tinham muito interesse, tinha muitas questões em jogo ali no Pacífico para os Estados Unidos. E ao verem esse avanço, esse expansionismo japonês, eles começaram a se preocupar em relação a essas questões, vamos dizer assim. E essas preocupações vão se tornar um conflito mais sério, mais arriscado, após o ataque japonês na base de Pearl Harbor. Ok? Terceira afirmação. A Força Expedicionária Brasileira teve papel decisivo nos conflitos ocorridos no norte da África. Errado. A Força Expedicionária do Brasil, a FEB, os pracinhas, eles lutaram na Europa, mais precisamente na Itália. A partir de 1943, as forças do Brasil, os pracinhas brasileiros, foram enviados em missões de combate na Itália, para reconquistar a Itália e alguns territórios que estavam nas mãos dos nazistas. E o Brasil consegue se sair muito bem, principalmente tendo vitórias importantes, como a vitória na Batalha do Monte Castelo, por exemplo. Ok? Essa daí está errada. A quarta, o general francês Charles de Gaulle apoiou a ação nazista para o domínio da França. Errado também. O Charles de Gaulle ele é o líder da resistência francesa. Ele vai se exilar na Grã-Bretanha e de lá ele utiliza o rádio para convocar os cidadãos franceses a resistirem, a não se renderem perante a ameaça alemã. Né? De longe ele vai conclamar a resistência francesa, que vai ter um papel importante nessa batalha para reconquistar a autonomia da França. Ok? A quinta questão. Apesar das proporções inimagináveis que a guerra alcançou, alguns países europeus conseguiram se manter neutros ao longo de todo o conflito. Verdade. Casos, por exemplo, da Espanha. A Espanha não se envolveu no conflito. Né? A Suécia não se envolveu no conflito. A Espanha estava enfrentando ali um conflito interno, que era a Guerra Civil Espanhola, mas não se envolveu no conflito. Nem Espanha, nem Portugal, nem Suécia, eles não se envolveram no conflito. Pouquíssimos casos, vamos dizer assim, de países europeus não estiveram 100% no conflito ou sequer dispararam uma arma apoiando A ou B no conflito. Ok? Então aí, de acordo com essa sequência, as afirmativas 1, 2 e 5 estão corretas. Então vocês marquem aí a letra A do livro de vocês, que são as questões que estão corretas. Ok? Vamos então aqui observar agora as questões da última temática que nós temos para nossas avaliações, que será a questão da Guerra Fria, do mundo pós-guerra, ok? Vamos observando aqui, né, algumas informações sobre a Segunda Guerra Mundial. Quando ela terminou, ela começou a reorganizar a sociedade. Esse conflito ele vai reorganizar a população em dois, né? Ou você será capitalista ou você será socialista, ok? Vamos lá. Vamos ver aqui a primeira questão envolvendo a temática do mundo pós-guerra, dos preparatórios para a Guerra Fria, ok? Observem aí então as questões. A primeira questão que nós vamos tentar resolver fala o seguinte: as grandes guerras mundiais provocaram dificuldades nas relações internacionais, gerando ressentimentos e disputas diplomáticas. Os Estados Unidos procuraram fazer valer sua influência no mundo e confirmar suas conquistas políticas. Na Conferência de Potsdam, as divergências eram evidentes entre os aliados. Nessas perspectivas, as relações entre as nações
que vocês acham aí? O que vocês podem considerar em relação a isso? Nós chegamos a ver na aula passada, quando nós falamos sobre as conferências, antes mesmo da guerra terminar, os aliados já sabiam que a Alemanha era questão de tempo dela ser derrotada. E eles começaram a pensar o mundo depois que eles conseguissem isso, né? E começaram a se reunir em conferências, como a Conferência de Yalta, Conferência de São Francisco, que deu origem à ONU, e principalmente a conferência mais importante foi essa, foi a Conferência de Potsdam, já com a guerra terminada no final de 1945, né? Eles se reuniram na Alemanha para definir o que queriam fazer com o mundo, agora que a ameaça nazista havia sido completamente destruída, né? E aí ele dá algumas afirmações, algumas alternativas para vocês. Ele fala o seguinte: as relações elas permaneceram tensas, destacando-se o enfraquecimento do poder da Inglaterra e as perdas europeias provenientes da Segunda Guerra Mundial. Tiveram um momento de paz, letra B, com acordos que fortaleceram a economia mundial e a democracia nos países do Ocidente. Letra C. Ajudaram a debilitar o poder político da União Soviética, liderada por Stalin e o Partido Comunista, com um socialismo totalitário. Letra D. Facilitaram o surgimento imediato da Alemanha com auxílio de empréstimos norte-americanos e a vitória da democracia parlamentar. E a letra E. Modificaram-se, trazendo o fim dos governos totalitários com suas ideias imperialistas e sua violência política contra seus opositores. Dessas aqui, gente, se vocês observaram bem as aulas que nós tivemos, se vocês observaram também as questões envolvendo a revisão teórica que nós fizemos anteriormente, vocês vão perceber que a guerra terminou contra os nazistas, mas as relações já não eram tão boas entre os capitalistas, entre os Estados Unidos, que já eram governados pelo Harry Truman, e entre os socialistas da União Soviética, liderados por Stalin, né? Um via o outro com desconfiança, um via o outro com ressentimento. E esse ressentimento se tornou uma ameaça concreta depois que o Truman determina a sua doutrina, ele divulga a doutrina Truman, que era o que fosse possível fazer para evitar a ameaça comunista deveria ser feito, né? Isso vai estremecer de vez e tornar cada vez mais tensas as relações entre os países depois da Segunda Guerra Mundial. E somados a isso, a Europa estava completamente destruída, boa parte da população europeia havia morrido, as cidades, a economia estavam paralisadas, né? E mais ainda a Inglaterra, que viu aquele seu poder construído por séculos desmoronar, desaparecer, cada vez mais enfraquecida, com vários problemas de logística ao longo do seu império, que eles ainda tinham um vasto império, mesmo após a Segunda Guerra Mundial. Ok? Se nós formos levar em consideração, então, essas afirmações que eu acabei de fazer para vocês, a resposta correta seria a letra A, nessa questão. Ok? Vamos aqui, então, já observando a segunda questão, já para finalizar aqui a nossa revisão prática, né, vamos dizer assim. A segunda questão fala que entre as conferências e os tratados que marcaram o fim da Segunda Guerra Mundial, alguns já traçaram o futuro contexto da Guerra Fria. Em concordância com essa afirmação, assinale a afirmativa correta. E aqui nós temos 5 conferências que foram realizadas, né? E se nós observarmos bem, se vocês observaram bem, o que nós vimos na primeira questão, na questão anterior, aí vocês já vão responder logo de cara essa segunda questão, né? Nós temos aí, então, ele falando da Conferência do Cairo, a Conferência de Casablanca, a Conferência de Teherã, a de Potsdam e a de Yalta. E vocês viram que na Conferência de Potsdam já ficou bem claro as divergências entre as duas superpotências que estavam surgindo. Havia divergências claríssimas entre Estados Unidos e União Soviética. Então, se nós formos tirar por eliminação, nós vamos levar que a resposta correta nessa segunda questão seria a letra D. A Conferência de Potsdam, em 1945, que estabeleceu uma divisão tanto da Alemanha quanto de Berlim em áreas de influência das potências aliadas, né? Os aliados acharam por bem ocupar a Alemanha e fazer com que ela não se tornasse protagonista de um conflito militar outra vez, né? Foi o que eles fizeram. E a Conferência de Potsdam simplesmente selou essa ideia e deu início à divisão que depois iria resultar na criação da Alemanha Oriental e da Alemanha Ocidental, e mais gravemente seria o processo que levaria à construção do Muro de Berlim, né? O Muro de Berlim que separou o lado leste do oeste e foi considerado o símbolo do conflito da Guerra Fria.
Ok, gente? Então aqui seria a letra D a resposta correta, certo? Gente, essa foi a nossa revisão prática, né? A revisão prática que nós tivemos no dia de hoje. Eu espero que essas duas últimas aulas tenham auxiliado bastante vocês em relação a esclarecimento de dúvidas, a entendimento de algumas partes das aulas que vocês chegaram a ver e não compreender. E eu desejo a vocês que vocês tenham uma semana abençoada, que essas provas vocês possam fazer elas com sabedoria, com tranquilidade, né? Que vocês possam ter êxito nessa semana de avaliações que irá se iniciar, ok? No mais é isso, qualquer dúvida que vocês venham a ter, estarei à disposição para ajudar vocês. E é isso, gente. Fiquem bem, cuidem-se e até a nossa próxima aula. Uma boa semana de avaliação para todos vocês.